Olá, pessoal. Mais um vídeo, agora de osciloscópio ainda, continua a sequência. Só que agora eu vou abordar a base de tempo do osciloscópio, no horizontal, o trigger, o circuito de trigger, nível de trigger, pelo menos a parte básica da operação do trigger, e hold-off time, que é pouco conhecido no meio técnico, mas algumas situações ele é bastante relevante saber que ele pode ser ajustado, que ele existe e ele pode ser ajustado. Então, eu vou começar pela base de tempo. A base de tempo é o circuito. No caso do osciloscópio digital, não é propriamente um circuito, mas é um controle do tempo de amostragem, o período em que vai se considerar na memória, né? O quanto da memória vai ocupar em que instantes de tempo. Então, o sinal pode ser expandido ou comprimido de acordo com a base de tempo. O conceito de base de tempo ele é mais consistente na época, ele era mais consistente na época em que os osciloscópios eram analógicos, porque ali havia realmente um período de tempo que um oscilador produzia para gerar a varredura horizontal. No mesmo princípio da figura de Lissajous, havia uma onda triangular, dentes de serra, gerada dentro do osciloscópio, e o gerador de base de tempo controlava o tempo de carga e descarga de um capacitor, justamente para ele gerar aquela rampa que produzia a varredura horizontal linear no tempo, né? No osciloscópio digital, você tem ajustes, por exemplo, que começam em 5 nanosegundos por divisão horizontal. Então, na tela do osciloscópio, você tem o eixo central e 5 divisões à direita e 5 divisões à esquerda do traço central. Cada divisão dessa, então, você pode ajustar para mostrar o sinal 5 nanosegundos de varredura da esquerda para a direita, 5 divisões por divisão horizontal, e pode ser ajustado, por exemplo, até 50 segundos por divisão horizontal. É óbvio que, na maioria das aplicações, algumas aplicações para radiofrequência, sinais de alta frequência, se usa 5 nanosegundos. Raramente alguém usa essa varredura para tempos maiores que 1 segundo, por exemplo, né? 1 segundo corresponderia a uma onda de 1 Hz, em que ela apareceria um ciclo dela em cada segundo, conforme nós vamos ver agora. Então, essa mudança de base de tempo, feita no menu do circuito horizontal, no botão de base de tempo horizontal do osciloscópio. Então, você imaginando, por exemplo, aquele sinal de calibração que já foi visto na ponta de prova atenuada, na calibração da ponta de prova atenuada, que ele tem um tempo de duração de 1 milissegundo. Ele é uma onda quadrada, então ele fica 0,5 milissegundo em nível alto, 0,5 milissegundo em nível baixo. Então, olhando para o período da onda, então temos o seguinte: 1 sobre o período da onda, isso dá a frequência do sinal. Então, nós temos uma frequência de 1 kHz, K maiúsculo, K minúsculo, H maiúsculo e Z minúsculo, obrigatoriamente. Grafia correta. Então, uma frequência de 1 kHz para um sinal de 1 milissegundo, se nós pusermos a base de tempo do osciloscópio, o horizontal dele, em 1 milissegundo por divisão horizontal, né? Óbvio, significa que esse sinal aqui cabe inteiro em uma divisão dessa. Então, ele ficaria desenhado na tela do osciloscópio dessa forma, assim, para percorrer toda a tela. Então, teríamos aqui 10 círculos. São 10 divisões,
São 10 divisões horizontais, 5 de cada lado. Então, o tempo total daqui até aqui são 10 milissegundos, no meu exemplo, de 1 milissegundo por divisão. Então, essa onda tem 1 milissegundo de período. Isso resulta em 10 ciclos da onda aparecendo na tela, preenchendo a tela toda. Normalmente, quando você começa a ajustar o osciloscópio para analisar um sinal, você, na análise, na questão da amplitude, você começa já pela amplitude prevista que você deve encontrar. Então, se o sinal tem 10 volts de pico a pico, por exemplo, se você colocar 10 volts por divisão, ele vai ocupar uma divisão somente. Então, você já coloca ali 5 volts por divisão ou 2 volts por divisão para tentar mostrar mais sinais. 2 volts por divisão, com 8 divisões, daria 8 volts pico a pico e excederia a tela. Então, 5 volts por divisão, com um sinal de 10 volts pico a pico, ele ocupa 2 divisões. Faz mais sentido. No tempo, um sinal de 1 kHz, você começa sabendo que o sinal é de 1 milissegundo de período, a frequência é 1 kHz, então você começa colocando a base de tempo condizente com o sinal, 1 milissegundo de base de tempo. Mas já sabendo que cada divisão vai mostrar um ciclo inteiro. Então, observe que fica muito difícil analisar o sinal, porque tem vários ciclos ocupando o espaço todo horizontal. Então, óbvio, se você passar aqui para 5 milissegundos, de 1 milissegundo aqui, se você passar para 0,1 milissegundo, né? 0,1 milissegundo em 10 divisões dá 1 milissegundo por divisão. Então, você teria um ciclo, né? 0,1 por segundo vezes 10 divisões, isso, 1 milissegundo total. E então você teria um ciclo na tela toda. Então ele mostraria nas 10 divisões um tempo, metade do tempo em cima, metade do tempo embaixo. Claro que você pode colocar valores intermediários, como 0,2 milissegundo ou 0,5 milissegundo, né? E aí obter outros aspectos de visor no osciloscópio. Então, vamos tomar ali o 0,5 milissegundo por divisão como exemplo. Esse daqui para 1 milissegundo. Então, vamos lá para 5, 0,5 milissegundo, 0,1 de base de tempo, 0,5 milissegundo de base de tempo, vezes 10 daria 5 milissegundos. Como a onda tem 1 milissegundo de duração aqui, então daqui até aqui tem 5, então cabem exatamente 5 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Então a onda ficaria assim, na tela do osciloscópio, seria bem mais nítida para se examinar do que aquela situação de lá. E assim por diante, 0,2, né? 0,2 milissegundo teria 2 milissegundos de largura, então com 0,2 milissegundos por divisão teria vezes 10 divisões, teria 2 milissegundos. Em 2 milissegundos dá tempo de amostrar 2 ciclos da onda. Então você teria esse aspecto aqui, 2 ciclos da onda sendo amostrados. E aí então você tem mais detalhes, né? E assim por diante. Bem, quanto à base de tempo, é essa parte que interessa. Então vamos para o trigger. Trigger e nível de trigger. Então agora o trigger. E o nível de trigger. Quando você entra no menu do trigger, você encontra lá, uma das opções é trigger
do tipo borda. Borda do sinal. Borda do sinal. Então, onde se lê borda, você entenda que é a borda do sinal. O que é a borda do sinal? Numa onda retangular, uma onda quadrada, é mais fácil compreender, então eu vou começar por ela. A borda dela é esse ângulo de ataque aqui, a borda de subida e aqui a borda de descida. Borda de subida e aqui a borda de descida. Então, você tem opção no menu do trigger de escolher a borda de subida, o símbolo tradicional é esse aqui, uma seta e uma transição, ou a borda de descida. Também é representado como borda positiva ou como borda negativa. Também pode vir representado dessa forma. A transição positiva ou a transição negativa, né, do sinal, sendo a borda de subida ou a borda de descida. Além da escolha da borda, do trigger do tipo borda, existe trigger da linha, então line. Line é a rede elétrica, é a linha da rede elétrica. Tem a linha da rede elétrica, tem escolher o trigger no canal 1, o trigger no canal 2, ou o trigger externo. Também tem a opção de colocar um sinal externo numa terceira tomada, além do canal 1, canal 2, tem uma terceira tomada no osciloscópio, que é para a entrada de sinal externo para sincronizar o osciloscópio. E como é que ele sincroniza? Ele sincroniza colocando a imagem centralizada na tela. Então, na linha horizontal da base de tempo, o tempo está no eixo horizontal, no eixo vertical você tem a amplitude em volts. Então, no eixo horizontal, você vai observar uma seta colocada no visor de cristal líquido do osciloscópio. Essa seta, ela mostra que naquele instante a varredura do osciloscópio está provocando um trigger nesse ponto aqui. Então, se você colocar uma senoide na entrada do osciloscópio, você verá ela iniciar obrigatoriamente no centro, desde que você veja, ajuste essa posição. Existe um ajuste para essa seta lá no horizontal, que é a posição do trigger, a posição horizontal. Então é possível deslocar para a esquerda e para a direita esse cursor marcando o centro, e geralmente aparece na tela, no momento em que você gira, aparece na tela quantos milissegundos ele está deslocado à esquerda ou à direita do centro. O zero, quando ele mostra zero, ele está perfeitamente no centro. Alguns osciloscópios digitais têm a opção de você pressionar o botão de posição para ele ir automaticamente para a posição zero, sem que você precise ficar procurando. Também no eixo vertical, também existe essa opção em alguns osciloscópios, o botão de ajuste de posição vertical do traço, tanto o canal 1 como o canal 2, alguns osciloscópios digitais têm a opção de você pressionar o botão para posicionar em 0 volt. Então aqui o instante zero tempo, seria no centro aqui, para fins de trigger, para fins de varredura, de disparo, de gatilho, né? Então, disparo da varredura. E, óbvio, como está na memória o sinal, ele mostra também o sinal anterior àquele instante de tempo. Então, ele mostra todo o sinal. Você vê o que está ocorrendo antes e depois do momento de trigger que você escolheu. Trigger positivo ou negativo, e mais adiante você tem a opção de fazer o trigger level. O trigger level faz o ajuste de nível de tensão de trigger. Então, quando você movimenta o botão de ajuste de nível de trigger, você vê aparecer uma linha pontilhada
em que você desloca essa linha pontilhada para cima ou para baixo e, no mesmo instante, a onda se desloca para a esquerda ou para a direita, porque você escolhe qual o nível de tensão que vai ser amostrado a partir do instante zero. É isso que faz o nível de trigger. Então, você pode ver em detalhes qualquer parte da onda, colocando ela no centro, mudando apenas o nível do trigger, né? Então, se for ajustado o nível de trigger, deslocando o traço de nível de trigger até o pico do sinal, a onda vai ser deslocada até que o pico do sinal fique no centro, né? E aqui assim, se por acaso você ajustar o nível de trigger acima do pico do sinal, o osciloscópio perde o sincronismo e aí ele entra no modo free running, em que ele rola a varredura livremente, independente de nível de trigger. Isso ocorre depois, toda vez que você bota um sinal e não atingiu o nível de trigger, o osciloscópio dá uma pausa e dispara sozinho a varredura para que não fique sem sinal na tela. Existe, inclusive, um modo de trigger chamado normal e automático. O trigger pode ser normal ou automático. O trigger automático é esse que eu acabei de escrever. Então, você deixa na opção automático e você ajusta o nível de trigger. No momento que o sinal for retirado, ele dá uma pausa no visor de cristal líquido do osciloscópio e começa a varrer livremente. Essa varredura livre é porque ele perdeu o sinal de sincronismo. Então, para não ficar a tela com ausência de sinal, ele varre ela automaticamente. No modo chamado normal, ele só varre a tela se a condição que você estabeleceu para o trigger ocorrer. Então, se você botou borda de subida, ajustou o nível de tensão e o sinal não atingiu aquele nível de tensão que você estabeleceu no trigger level, ele não vai disparar. E a tela fica parada, geralmente a varredura fica à esquerda e não acontece nada. Então, muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, porque acidentalmente alguém, antes de você operar, ou você mesmo acidentalmente colocou o trigger no modo normal e larga a ponta de prova em cima da bancada, em que o sinal é apenas ruído, e o nível de trigger, por exemplo, está lá em 1 volt, e não há sinal de ruído suficiente para disparar o trigger. E você olha para a tela do osciloscópio e parece que está sem sinal. Tem alguma coisa errada com o osciloscópio. Essa é a impressão que dá. E aí você deve, uma das providências, ir no nível de trigger e examinar se você deixou no modo normal ou automático, se pode ser essa a razão de não ter nenhum sinal na tela. Um procedimento que eu não recomendo durante as medidas para estudantes é o uso da tecla automático, né, do osciloscópio, em que ele se ajusta todo sozinho, buscando o sinal e ajustando na tela. Para estudante, quando você está aprendendo a usar o osciloscópio, enquanto você está aprendendo a usar o osciloscópio, eu afirmo fortemente que não é para ser usado. Você deve se esforçar em ter o conhecimento para aprender todas as funções do osciloscópio. Nunca usar a função automática do osciloscópio, em que ele busca o sincronismo, o auto set do osciloscópio. Nunca. Isso é para aqueles que já têm o hábito de usar o osciloscópio, sabem muito bem qual é o resultado que se espera. Então, algumas situações, você dá um auto set, na ausência de sinal, você vê frequências, por exemplo, que não existem, porque o osciloscópio passou a medir ruído, e você não está prestando atenção, porque você foi no modo automático do osciloscópio, e você toma nota, faz anotações de coisas absurdas, né? Então, o auto set é para aqueles que já são bastante experientes em uso de osciloscópio digital. Bem, então, passada essa parte, eu vou mostrar agora o final. Óbvio que no modo de trigger existem muito mais funções. Eu só abordei as funções básicas.
Então, agora eu vou abordar o último item desse vídeo, que é o hold-off time. Hold-off time. Hold, retenção, segurar. Off, desligado. É o tempo em que ele fica desligado, esperando o sinal entrar. Toda vez que um osciloscópio faz a varredura, ele varre da esquerda para a direita, a memória, ou um osciloscópio analógico, o próprio sinal. Então, ele varre e mostra para você o sinal. Deixa eu melhorar aqui. Botar no meio, que é um osciloscópio digital. Então, vamos colocar no meio certinho. Pronto. Então, quando ele varre da esquerda para a direita, ele mostra o sinal parado na tela. Para cada varredura que ele faz, quando ele chega lá no final, os tempos de processamento dele não vão coincidir obrigatoriamente com o tempo de ocorrência do sinal. Então, veja, o sinal está ocorrendo assim. Vou tentar fazer uma onda o mais simétrica possível. Aqui. Vamos supor que isso aqui esteja perfeitamente simétrico, né? Ou seja, se eu pegar a janela de tempo do osciloscópio, e trouxer para cá, e vou percorrendo aqui, digamos que ele começou a varredura aqui, ou tentou ver o trio, começou a varredura não. Ele tentou ver a varredura aqui, essa largura de tempo aqui. Ele tentou ver aqui, não ocorreu o sinal, mas ele percebe que aqui, por exemplo, ocorre, digamos que ocorre exatamente no meio. Então, daqui até aqui, ocorreu no meio aqui a situação escolhida. Nível de trigger 0 volt, borda de subida. Só que a janela dele está aqui. Perfeito, ok. Então, ele vai jogar na tela o que ele capturou na memória, considerando que eu desejei o nível de trigger no centro da tela, eu posicionei o trigger através do botão de posição no centro, ajustei para a borda de subida e 0 volt, o nível de trigger. Então, ele pega esse sinal e verifica onde é que está e ele joga a janela dele aqui. Terminado isso aqui, ele perde um tempo até fazer a janela. Então, vamos imaginar que essa janela, então, tem que andar até encontrar de novo. Não pode ser aqui, porque ele ainda tem resto de sinal a ser mostrado. Então, não pode ser esse. Ele vem aqui, também não é esse. Mas esse aqui ele achou de novo. Então, ele joga daqui até aqui. E ele captura aqui assim a próxima janela. O que aconteceu? Ele mostrou para você na tela, no visor de cristal líquido, esse pedaço do sinal. Quando ele terminou, a mesma ocorrência desse nível de trigger só aconteceu, de novo, fora dessa janela, só aconteceu aqui. Essa daqui não vale, porque quando ele trouxe o centro da janela até aqui, ele ainda estava mostrando esse sinal aqui, por causa do tamanho da janela dele em relação ao sinal. Então, o que aconteceu? Ele perdeu essa parte do sinal. Isso é fundamental que você entenda. Se for um sinal complexo, você vai perder parte do sinal complexo. Você não vai ver a forma de onda na sua integridade. Você não está olhando tudo o que está acontecendo o tempo todo. Cada vez que ele termina a varredura, ele perde um tempo. Que tempo é esse? Ele fica esperando, ocorreu um trigger aqui, ou deveria ocorrer um trigger aqui, mas a janela não tinha terminado ainda o sinal aqui desse tempo, né? Ainda estava ocorrendo essa amostragem daqui. Então, ele espera outro nível de trigger. Esse outro nível de trigger só vai acontecer
um tempo depois em que ele perdeu parte do sinal. Esse tempo que ele perdeu é o hold-off time. É o tempo que ele fica aguardando até que aquela situação de trigger ocorra de novo e ele já mostrou a janela anterior. Então, esse hold-off time, ele existe permanentemente. Só que tem uma coisa curiosa, é que você pode alterar esse tempo de hold-off time. Então, se for do teu interesse, por exemplo, não mostrar esse sinal aqui, mas mostrar um outro mais à frente, você vai no botão de ajuste hold-off time, entra no menu lá do horizontal do osciloscópio e vai na função hold-off time e altera a função, isso geralmente na tela do osciloscópio. Você altera o hold-off time. Quando você gira todo para a esquerda, ele para numa quantidade de tempo mínima, lá alguns microsegundos, nanosegundo em alguns osciloscópios, é muito pequeno esse tempo, mas na maioria dos osciloscópios eles perdem bastante tempo aqui, né? Que é o tempo de processamento da CPU dele. Quanto mais lenta for a CPU do osciloscópio, pior, essa situação é pior, para ele se preparar e carregar na memória de novo e amostrar de novo. Então, é possível, por exemplo, você pular um evento, você está vendo um evento, você quer ver o evento seguinte, que ele não está mostrando porque ele está perdendo a janela de amostragem. Então, você sabendo que existe, você quer ver, você entra no menu e altera o hold-off time, justamente para ele sair dessa situação, ele sincroniza aqui e ele dá um tempo na janela e abre a janela mais à frente. Então, esse tempo pode ser reajustado para trazer um evento que ocorre mais à frente. Então, digamos que ocorreu um evento aqui, ele perdeu. Você sabe que está sempre ocorrendo aqui um evento e que você está perdendo. O que você faz? Você vai no hold-off time e ajusta. Ou, outra opção, dependendo da situação, se ele conseguir mostrar a janela, você desloca o ponto de trigger para cá e ele vai acabar mostrando aquele evento. Mas o hold-off time, na maioria das vezes, é feito para pular um evento e pegar o próximo evento que te interessa. Isso existia muito antigamente, quando os televisores mandavam os pulsos de sincronismo vertical, mandavam imagem, pulso sincronismo horizontal, imagem, pulso sincronismo horizontal. É claro que eu estou simplificando, até o fim da varredura daquele campo. Então, aqui os pulsos sincronismo verticais. Então, o osciloscópio costumava confundir o nível de trigger entre o nível de trigger vertical e o horizontal do televisor. Aqui era outro vertical. Então, muitas vezes, a imagem ficava se deslocando porque a janela de tempo, ora trigava no pulso do sincronismo vertical, ora trigava no horizontal. E ficava uma imagem dupla, tripla, dependendo da situação. Então, ia-se no osciloscópio, no hold-off time, e fazia de propósito. Eu queria sincronizar no vertical. Então, eu tinha as duas imagens tremendo na tela, eu ia no hold-off time e ajustava para ele pular todos esses pulsos de sincronismo aqui e só aceitar sincronismo daqui em diante, e aí então ele trigava certinho e o campo inteiro de varredura vertical ficava à mostra com todas as linhas sendo amostradas ali. Então era muito relevante, nesse caso, o ajuste do tempo de hold-off, né? Esse evento, esse fato, é um fato antigo, a tecnologia moderna já não exige isso, mas quem sabe se um dia você pode esbarrar com uma necessidade parecida com essa. Então é bom que você saiba o que é o hold-off time. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.